Então, eu sou a professora Mirella, esse curso é de escrita e apresentação de artigos científicos. O material já está online, tá? Então, todos os slides estão online na minha página, essa é a minha página. Tá, tem ali um link alunos, obviamente, alunos são vocês. Então, tem o link para essa apresentação e várias outras apresentações do mesmo estilo e outros materiais que eu acho que vocês podem achar interessante também. Então, eu vou começar a primeira parte com uma introdução à escrita científica. Eu fiz essa figura ontem de noite, eu espero que ela tenha ficado boa, que é mais ou menos do processo que está envolvido até chegar à escrita científica. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar uma orientação, um orientador, um professor que tenha um projeto num tópico que vocês acham que seja bacana, tipo banco de dados, e vão conversar com esse professor para decidir um tópico e dentro desse tópico decidir um escopo no qual vocês vão trabalhar. Trabalhar em banco de dados é o tópico. O escopo seria processamento de consultas no SQL. Então, vão achar esse escopo. A partir desse escopo, vocês vão ler o estado da arte. Aquele estado da arte são Estado da arte. Está todo mundo chegando a bolinha ali do estado da arte. São as publicações que existem dentro daquele escopo. Nesse estado da arte, a partir do levantamento do estado da arte, vocês vão descobrir questões que estão em aberto, problemas que estão em aberto, vão buscar soluções, e está aí o trabalho de pesquisa que vocês vão fazer. Definindo soluções, vocês vão analisar se essas soluções são boas, e aí, a partir dessa análise, então, vocês partem para a escrita do trabalho, para depois finalizar na submissão do trabalho para uma conferência, para um periódico, ou na entrega para o orientador, para a banca e assim por diante. Esse é o processo normal. Vejam que eu coloquei uns volta, que são casos que acontecem. Por exemplo, vocês querem fazer pesquisa então sobre consultas no SQL. Aí vocês leem o estado da arte e descobrem que esse tema é muito batido, já tem muita coisa, ou é um tema muito antigo, não interessa mais, então vocês vão voltar a definir um outro escopo. Mesma coisa lá em cima com soluções e análises, vocês definiram uma solução, analisaram ela e ela é muito lenta. Então volta para definir outra solução. Ou aqui vocês escreveram um artigo, submeteram para uma conferência ou para um periódico, existe um comitê que vai decidir se esse artigo vai ser publicado ou não. Se esse comitê decide que não, vocês vão voltar para a etapa de escrita, certo? Então, eu botei aí volta à etapa anterior. Mas, claro que pode ter outros caminhos. Então, assim, tem um balanço que vocês têm que fazer entre o planejamento, tanto da pesquisa quanto da escrita. Então, eu botei ali um balanço, a parte maior, planejamento, que é super importante. E eu vou falar um pouquinho dele agora. Por que tem que planejar? Porque escrever cientificamente é uma tarefa complexa. Então, vamos lá. Como tornar um interesse vago em um problema merecedor da apresentação e solução? Como construir um argumento que motive os leitores a aceitar o que você diz? Como antecipar dúvidas de atentos, mas críticos leitores e como respondê-las apropriadamente? Como criar uma introdução e conclusão que respondam à pergunta mais difícil delas? E eu com isso. E, por último, como ler sua própria escrita como outros irão e então aprender quando e como revisá-la. Tudo isso está envolvido na escrita científica e não é fácil. Problema merecedor que motive os leitores, que responda aos críticos, que responda, e eu com isso, o que eu quero lendo esse artigo de vocês, esse trabalho de vocês. Isso é muito importante e tem que estar na escrita. A escrita de vocês tem que responder todas essas perguntas. Então, não é fácil. Mas existem receitas, né? E aqui está uma receita que eu gosto muito de planejamento. 3 passos. Primeiro, defina um objetivo. Defina um objetivo. Tipo, defina que o objetivo é chegar às 9 horas e não às 9h12.
Isso é um objetivo importante. Tá? Então, defina o objetivo. Tópico. Eu estou pesquisando blá. Questão. A fim de descobrir o que, como, porquê, blá. Relevância. Por que que é importante? Para quem que é importante? Tá? E, de preferência, na computação, uma aplicação prática potencial, que pode ser utilizada em uma situação real. Tá? Esse é o objetivo. A pesquisa de vocês, primeira coisa, o objetivo. Tá? Depois, o espectro. Tá? Eu falei consultas, o que eu falei? Processamento de consultas no SQL. Tem menos de 4 palavras, é muito abrangente. Tá? É um tópico muito grande, vocês têm que limitar mais. Então, é processamento de consultas no SQL para aplicações móveis. Agora está mais específico. Tá? Entenda o público. Quem é que vai ler, qual é o background, quais são as expectativas. Tá? Então, por exemplo, tá? Tópico. Estou estudando as diferenças entre as várias versões do século XIX para a história do Álamo. Álamo foi uma batalha da Guerra Civil Americana. Tá? Questão. Porque eu quero descobrir como os políticos usaram essas histórias, né, de grandes eventos para moldar a opinião pública. Relevância. Para ajudar os leitores a entender como os políticos usam elementos da cultura popular para avançar com os objetivos políticos deles, os seus próprios interesses. Potencial aplicação. Para que os leitores possam proteger, né, se proteger melhor dos políticos sem escrúpulos. Se vocês trocarem ali a história do Álamo pelas histórias da Operação Lava Jato, todo o resto funciona. Sim? Todo o resto funciona. Tá? Então, muito claro, um tópico que não é 3 ou 4 palavras, é um tópico grande, tá? Uma questão relevante, relevância conceitual para uma aplicação prática. O espectro. Tá? De novo, se o tópico é muito grande, vai ser difícil de pesquisar aquele tópico. Vai ser difícil de pesquisar o que já existe, porque provavelmente já existe muita coisa, e vai ser difícil de achar uma questão que seja relevante para aquele tópico. Então, ele fala assim, ó, reduza o tópico. Então, tem ali o primeiro, livre-arbítrio no War and Peace. Isso é muito vago. Eu posso, por exemplo, usar um tópico e refutar um tópico usando como antítese para derrubar uma tese, por exemplo? Pode. Pode. Mas aqui o tópico é mais a área que vocês estão trabalhando. Tá? O que tu está falando é da questão específica dentro de um tópico. Tá? Sim. Então, vamos lá. O conflito do livre-arbítrio e a inevitabilidade histórica da descrição do Tolstói das 3 batalhas em War and Peace. Tá bem mais específico. A história da aviação comercial. A contribuição crucial do Exército no desenvolvimento do DC-3 nos anos iniciais da aviação comercial. Tá? Bem mais específico, bem mais fácil de ser trabalhado. Entenda o público-alvo. Tá? E eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco disso. Quem vai ler o texto? São profissionais? São alunos? São pesquisadores? É a torcida do Atlético? Diferente. Públicos completamente diferentes. A escrita de vocês tem que ser moldada para o público que vai ler essa escrita. A expectativa é diverti-los? Geralmente não. Tá? Apresentar novos conhecimentos, ajudar a entender algo melhor. O que eles sabem sobre o assunto? Eles têm algum interesse especial? O problema já é conhecido? É um problema existente, mas que ainda não reconhecem? É um problema só de vocês e não deles? Aí vocês vão ter realmente um grande problema. Tá? Se o problema for só de vocês e não deles, vocês têm um grande problema. Tá? Como os leitores responderão ao seu trabalho? Irá contradizer o que eles já acreditam? Como? Eles terão argumentos padrão contra a solução? Isso tudo é introdução para vocês entenderem a complexidade da tarefa da escrita científica. Tá? Exemplo, objetivo, espectro e público. Tá? Isso aqui é um exemplo real da minha tese de doutorado. Então, se eu mandasse um artigo da minha tese de doutorado para o ACM-SAC ou para o Congresso da SBC. ACM-SAC e o Congresso da SBC são eventos grandes que abrangem várias áreas da computação. Inteligência artificial, redes de computadores, bancos de dados, várias áreas. Tá? Para esse público, que é um público geral de computação, o que eu tenho que explicar? Eu tenho que explicar o que é um banco de dados XML, básico,
Tá? E o que é processamento de consulta XML? Para depois eu entrar na minha solução, que é uma estrutura de dados chamada RockSum. Tá? Então, para esse público, eu tenho que explicar tudo isso. Se é o Sigmod ou o SBBD, que é uma conferência específica de banco de dados. Não vai ter gente de inteligência artificial, redes de computadores e afins. Pessoal só de banco de dados. Para eles, eu não preciso mais explicar o que é um banco de dados XML. Eles sabem. Tá? Eu vou explicar os dois grandes problemas, filtragem e roteamento. E aí eu entro com a minha solução. E se eu for para uma conferência específica de banco de dados na web, que nem o WebDB, aí eu já vou direto para o roteamento, para a minha solução e vou detalhar todos os algoritmos que eu tenho na minha tese. Tá? Então, é diferente. Quanto mais genérico o público, mais background eu preciso na minha escrita, no meu artigo. Eu vou ter uma parte grande explicando os conceitos básicos, tá? De banco de dados para pessoas de inteligência artificial, redes de computadores e afins. Quanto mais específico for o meu público, mais detalhes eu posso colocar, certo? Porque eles já têm o background, eles já sabem. Eu posso assumir que eles já sabem o meu background. Faz sentido? Então, assim, em um slide, a escrita. Tá? Aquela parte da esquerda já está pronto. Todo artigo tem o título, os autores, o resumo, a introdução, o corpo, a conclusão e as referências. Tá? Antes, o que vocês têm que fazer? Planejar. Tá? O que, onde, por quê, para quê, como. Vocês têm que saber isso. Vocês têm que responder isso antes de sair escrevendo. Tá? Quanto à largura e à fundura, né? Que é o quanto de background vocês vão ter que colocar na escrita. Certo? O quanto de detalhe vocês vão poder colocar na escrita e quem irá ler o seu texto. Se é para um evento, se é um periódico, se é para o orientador, se são para os alunos, se é para a banca. Tá? Depende. A escrita vai ter características diferentes para cada público. Eles esperam que façam o que pretende fazer, quanto se espera que eles saibam, como responderão aos problemas e às soluções apresentados. Isso tudo é planejamento. Não é fácil. Por isso que vocês têm o orientador. O orientador vai ajudar vocês nessa etapa. Tá? O orientador, aqui, com certeza, ele ajuda. Tá? Aí, para escrever. Já planejei, já sei o que eu vou escrever. Para escrever. Tá? Enquanto estiver escrevendo ou apresentando o trabalho de vocês, pensando, planejando, discutindo, reunindo, argumentando, façam com prosa. Olha que bonito. Ficou bonito, né? Deu trabalho para fazer com prosa. Ah, então, apreciem. Com prosa. Contexto, problema, solução e avaliação. Isso tem que estar na mente de vocês o tempo inteiro. Qual é o contexto que vocês estão trabalhando, qual é o problema, qual é a solução e como que vocês vão avaliar essa solução. Tem que estar na mente de vocês o tempo todo. Tá? Exemplo. Ah, professora, não estou entendendo isso. Contexto. Tem um contexto geral, banco de dados, e tem um contexto específico, tá? Processamento de consulta em banco de dados. Tá? E vai ter um estado da arte, tanto para o contexto geral quanto o contexto específico. O problema, o que é o problema? O que não existe ou o que não funciona é um problema. Tá? Ou existe, funciona, mas pode ser melhorado. Né? Existe, funciona, mas é ordem quadrática. Ordem quadrática não serve, tem que ser linear, sublinear, sei lá. Tá? Solução, geralmente é a contribuição principal de vocês, né, que é como resolver o problema. E a avaliação. É bom? É melhor? Se a resposta for nem sempre, vocês têm que dizer quando e por quê. Tá? Ele é bom, mas... Tem um mas. Esse mas vocês têm que explicar direito. Tá? E a contribuição. Todo trabalho científico tem uma contribuição. Todo trabalho científico tem uma contribuição. E essa contribuição, ela está por tudo. Ela pode estar nas 4 fases do Comprosa. Onde X é o contexto, problema, solução e avaliação, tem um contexto atual, um problema atual, uma solução atual, e vocês vão colocar num novo contexto. Agora tudo é dispositivos móveis. Então o contexto da moda é dispositivos móveis. Há 20, 30 anos atrás, o contexto da moda era internet, tá? Web. Antes da web existir, né? Começou a existir, tudo era web. Tá? Então,
esses contextos vão mudando. Então, vocês podem pegar uma solução atual e ver se ela funciona para dispositivos móveis. Tá? Problema. Tem um contexto, um problema, solução, avaliação atual, vocês vão identificar um novo problema. Solução. Tem um contexto, problema, solução, avaliação atual, vocês vão propor uma nova solução ou melhorias naquela solução. A avaliação. Vocês vão fazer diferentes avaliações para contexto, problema, solução, avaliação atual. Tá? Então, a contribuição pode estar em um desses, pode estar em todos, pode estar em qualquer subconjunto. A contribuição científica de vocês. E aí vocês estão pensando assim, esse é um momento bazinga, a professora está me enrolando. Não estou enrolando. Tá? Exemplo em bancos de dados. Antes os dados todos eram relacionais, tabelinhas. De repente veio dados em streams. Mudou completamente. Os dados não estão mais armazenados no servidor, eles estão andando pela internet. Ou dados móveis agora, né, dos dispositivos móveis. O problema, antes os dados eram relacionais, né, tabelas, quadrado. Vieram os dados semi-estruturados, mudou completamente. Ou modelo relacional, agora veio Big Data Analysis, mudou completamente o problema. Solução é o mais comum e a avaliação. Pega qualquer um desses e avalia em paralelo, distribuído, usando grandes volumes de dados, usando MapReduce, usando novos hardwares e afins. Tá? Então, a contribuição de vocês pode estar em qualquer um desses, em mais de um desses. Exemplo prático. Adoro esse artigo eu uso demais. Tá? É um artigo do Sigmod de 96 que explica o BERT, que é um dos algoritmos clássicos de mineração de dados. Esse aqui é o resumo do artigo. Tá? Contexto, problema, solução e avaliação. Contexto, procurar padrões úteis. Problema, é um dos problemas mais estudados da área. Esse, né? Procurar padrões úteis. Solução, esse artigo apresenta blá, 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 a solução. Avaliação, a gente avalia o BERT, blá, 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 e faz uma performance, uma comparação de desempenho e conclui que o BERT é consistentemente superior. Tá? Contexto, problema, solução, avaliação. Não é só na área de banco de dados, redes. Adoro esse artigo. Esse artigo é espetacular. Contexto, problema, solução, detalhes e avaliação. Cloud-based services é o contexto. O problema é provisioning, accounting, o uso de recursos. A solução, e aí ele fala lá da solução e avaliação. Tá? Contexto, problema, solução, avaliação. Mantenham isso sempre na cabeça de vocês que funciona. Tá? E aí antes eu falei, aquilo ali está pronto. Tá, não, aquilo ali tá pronto o esqueleto, né? Agora a gente tem que fazer, né, encher as lacunas, preencher as lacunas. Essa é a parte que a gente vai ver nesse curso, tá? Então, esse curso é de escrita e é de apresentação de artigos científicos. Como faz toda a parte da metodologia científica, isso é outra coisa, tá? Muito importante, a prática faz a perfeição. Escrita é prática. Como é que vocês aprenderam a ler e escrever? Lendo e escrevendo. Como é que vocês aprenderam a programar? Programando. Tá? Não tem outro jeito. Escrita científica é prática. Tá? Os meus alunos vêm eu escrevendo e ficam assim, nossa, professor, eu assim, estou escrevendo há 20 anos, né? Se eu não souber escrever um parágrafo em 1 minuto, fala sério, né? Os meus alunos demoram, sei lá, 1 semana para escrever uma página. Eu escrevo uma página em 1 dia. Tá? Prática faz a perfeição. Tá? E vá à biblioteca. A biblioteca aqui da pós-graduação tem esses livros e eu tenho esses livros. A minha biblioteca é cheia desses livros. Esses 3 são os que eu mais gosto. Existem vários outros. Tá? O primeiro que eu comprei foi o do Zobel, Writing for Computer Science. É excelente. Excelente. Se vocês tiverem dinheiro para comprar só um, comprem esse. Se vocês quiserem investir, comprem ou peçam para o orientador comprar. O orientador tem dinheiro. Se ele disser que ele não tem, ele tem dinheiro. Senão ele não estaria orientando vocês. Peçam para ele comprar. Tá? Craft of Research é Manual for Writers. Tá? Mas o Zobel, assim, ó, se vocês puderem ter só um, é o Zobel. Tá? Então vamos lá. Então isso tudo foi a introdução do curso. Agora veio o curso mesmo. Tá? E ele chegou bem na hora. Então, aqui está o roteiro. Tá? A primeira metade é só escrita, início, meio e fim.
eu tinha que dar nome para as partes, então eu fui super criativa, início, meio e fim. Tá? Depois veio a apresentação de artigos, aí eu vou dar exemplos reais do SBBD do ano passado, de apresentação de artigos, e os finalmente. Lembrando, vale para artigos científicos de conferências e periódicos, monografia, dissertação, tese, relatório técnico, trabalho para disciplina. Essa escrita vale para qualquer escrita que vocês forem fazer científica. Se vocês forem escrever um romance, sei lá, não serve. Tá? Ou se vocês forem fazer um trabalho para ciências sociais, direito, literatura, não serve. Tá? Isso aqui é mais para a nossa área, para a computação e para exatas. Sistemas de informação, engenharia de computação, as outras engenharias também usam esse modelo. Tá?